Gente querida, de paz e bem. Bom e abençoado domingo para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E hoje, domingo, vamos meditar sobre o Evangelho próprio, a leitura sugerida do Evangelho para este dia. E vamos continuar falando sobre chamado. Lembra que no domingo passado lemos o Evangelho de João, que falava sobre o anúncio, vamos dizer assim, o momento em que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, eis aquele que eu falei para vocês. E Pedro e André vão seguir a Jesus. Agora a gente vai ver sobre um outro olhar, o olhar de Marcos, que é o evangelho consensualmente aceito como o mais antigo, falar também sobre esses eventos. Um outro olhar, uma outra forma de contar a mesma história, o mesmo chamado. E dentro desse sentido a gente vai perceber que, apesar de nossas histórias serem tão diferentes, a gente vai ver que existe sempre uma narrativa de chamado de Deus em nossas vidas, que é muito comum. Antes que eu me esqueça, você ainda não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Se inscreva no canal Paz e Bem, venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Tá bom? É ficar juntinho da gente. Curta, compartilhe nas redes sociais, marque aquele seu amigo, aquela sua amiga, porque dessa forma essas pessoas vão conhecer o conteúdo daqui do canal, deste programa, e aí, enfim, se gostarem, vão também participar da roda com a gente. Faça a sua assinatura solidária, se você tiver condições, claro. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Quem já é assinante, nosso muito obrigado. Pois bem, vamos lá, não é? A gente, antes de ler propriamente o texto fala sobre os primeiros discípulos, chamado de Jesus para seguir. E aí a gente vê, como a gente viu lá no domingo passado, em João, um relato mais desenvolvido, vamos dizer assim, desse chamado. A gente vai ver aqui em Marcos uma coisa mais compacta, mais simples. Mas é porque são ângulos diferentes. Aquela comunidade de Marcos é distinta da comunidade que o Evangelho de João se destinava, não é? Então a gente vai ver que são formas de olhar, e que ajudam a compreender aquilo que é próprio do chamado, o meu e o de todo mundo. O seu, sim, o seu chamado. Aquilo que tocou em algum momento a sua vida, mesmo que talvez você não se apercebesse. Mas antes, vamos para o texto, e usar esse texto como um pretexto para a gente conversar. O Evangelho está em Marcos, capítulo 1, começando no versículo 14. Tá? Eu vou ler ele todo, ele é pequenininho, e nos dá uma boa ideia do cenário desse chamado. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Enquanto caminhava na beira
do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as redes. Jesus logo chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Vamos por partes. A gente vai ver que, por exemplo, Marcos situa no início do ministério, de Jesus dentro do contexto da prisão de João Batista. Tá? Então, quando a palavra estava presa, o verbo se expressou, o Messias, aquele que no início do evangelho de Marcos é dito como Filho de Deus, vai anunciar esta boa nova. E aí a gente vê que o tempo se cumpriu. Que tempo é esse? Esse tempo é entendido como o tempo oportuno, o tempo do agora, o tempo do hoje, o tempo do tempo presente, da presentificação das oportunidades de um tempo que já está maduro, para acolher a boa nova. O reino de Deus está perto. E é por isso que o reino está perto. Porque esse tempo já está mais do que no tempo de acontecer, não é? Jesus já estava lá, já se presentificava diante desse povo, anunciando o quê? O arrependimento. E o arrependimento a gente tem que entender aqui, não naquele sentido moralista, que é pregado às vezes nas igrejas. Esse arrependimento aqui tem a ver com conversão, com metanoia, com transformação de vida. E essa transformação de vida não é eu me transformar em uma pessoa próspera, não é? Os milionários, que a única prosperidade que chega a esses que pregam a teologia da prosperidade são a esses próprios que pregam a teologia da prosperidade. Porque através da rapina e do golpe se enriquecem. Então, o que é esse arrependimento? É converter-se, é voltar-se para si. É procurar dentro de si aquilo que me afasta desse projeto de quê? Projeto da Boa Nova. De acreditar no Evangelho. Aquilo que me faz não crer em um reino de justiça, de paz, para todo mundo. Que nos levam ao egoísmo, a essas realidades egóicas. Isso não tem nada a ver de a gente, por exemplo, se cuidar, se querer bem. Não falo disso. Eu falo dessas dimensões mesmas, que faz com que a gente se volte um contra o outro. Que a gente alimente o ódio, xenofobia, homofobia e todas essas variedades, manifestações do outro, de não aceitar esse outro. Essas intolerâncias, no sentido mesmo, de fazer com que eu tenha que matar. E aí toda essa dimensão da necropolítica que se baseia exatamente neste anti-evangelho. Porque neste anti-evangelho é que se baseia as palavras do anticristo. A gente já falou sobre isso aqui. Então é dentro dessa dimensão que Jesus caminha. Ele é aquele que percorre os caminhos, anunciando isso, anunciando que o tempo está pronto, que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que nós temos do hoje e do agora e tomar posse, desse projeto do reino de Deus. Então é dentro desse cenário
que Jesus caminha. E caminhando, ele encontra pessoas. E aí a gente vai ver que encontra gente simples, né? Não encontra pessoas, né, da elite econômica e política do seu tempo. Não, gente que trabalha, que vive do sustento. E essas pessoas ele convida pescadores, porque ele quer que essas pessoas sejam pescadores de gente, seres humanos. Porque aqui a gente vai ver que essa pesca é uma pesca que subverte a ordem da pesca. Porque quando se pesca, pesca-se peixes vivos para que eles morram, para que a gente possa consumir. Os que comem peixe. Mas a gente tem que se lançar ao mar tempestuoso da história para pegar, apanhar pessoas para trazê-las à vida, e vida em abundância. E é dentro disso que eu gostaria de colocar uma questão que eu me colocava né, no meu tempo de catecismo, lá, muito tempo. Eu, piado, né? Eu, uma pessoa que, menino, apaixonado, né? Pelo mês de Maria, aluno marista, eu que, de repente, comecei a questionar, não é? Como é próprio dos adolescentes. E dentro desse questionamento, se colocar como é que é possível que alguém chegue e instantaneamente vá, não é? Deixe tudo e segue. E eu tive ao longo do tempo vários tipos de resposta. Mas a gente tem que compreender aqui um sentido mais profundo. Isso tem que levar em conta a nossa vida, as nossas experiências. E a gente sabe que aquele menino, não é, que organizava no Colégio Conceição, lá em Apipucos, à beira da casa dos irmãos maristas, aquele menino, na adolescência, se afastou. Né? Se tornou um racionalista radical, intransigente, né? E começou a questionar tudo. E começou, nessa busca, a ler de tudo e se abrir e se possibilitar a descoberta de tudo, de todas as tradições. E a tradição, claro, do materialismo histórico, do materialismo dialético. E isso muito me enriqueceu. E dentro dessa contestação, aquilo que se colocava. Eu, aluno da Universidade Católica, lá tentando fazer jornalismo, lá no início dos anos da década de 91, eu me deparando com Teilhard Chardin. E dentro de Teilhard Chardin, particularmente, o fenômeno humano e o meio divino. E fui por ele, pelas leituras, progressivamente percebendo que aquilo que eu acreditava não necessariamente era contra a ciência ou a racionalidade. Eram formas distintas de ver o mesmo fenômeno. E, através de Chardin, foi se colocando diante de mim progressivamente toda a teologia e, particularmente, a teologia da libertação. Boff, Beto, e aí as pastorais sociais, a pastoral de juventude, a pastoral de juventude estudantil, a pastoral universitária de linha diocesana. E através da pastoral universitária, eu conheci
a luta, e também os intelectuais católicos. Não é? Lembro que li Alceu Amoroso Lima, mas também li outros tantos e tantas, né, que ao longo do tempo pensaram essa experiência de Deus. E dentro dessa caminhada, me deparo com a experiência da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. Isso lá em 96. E através dela, fui conduzido pelos poetas. Eu já poeta, escritor, né, escrevendo lá os meus versos ruins. E aí, comecei a ler Donne, Keats, Milton. Comecei a ler Eliot. Comecei a ler a literatura inglesa, a poesia inglesa. E descobri dentro da poesia inglesa os anglicanos, né? Os poetas que eram também reverendos. Na época não tinha reverendos. Então, dentro desse contexto, dentro desta realidade, a gente pode entender a ideia de chamado. E imediatamente, porque aí a gente vai entender que o que está sendo dito aqui é que esse imediatamente tem a ver não com o tempo cronológico, mas com o kairos. Porque tudo isso, todo esse caminho, foi um chamado. Misteriosamente estava na beira, né, do Mar da Galileia. Todos nós estamos. Jesus passa, fala, nos diz: vem, segue-me. Vou fazer de você pescador e pescadora de gente. Vai fazer com que a gente possa arrastar não multidões, essa é a grande loucura desse tempo, mas sensibilizar corações, tocar pessoas, não por méritos individuais, egoístas, né? Mas pela certeza de que o projeto de Deus é sempre mais. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa entender esse imediatamente. Esse imediatamente pode ter levado André, né, e Simão a muitas recusas. Há muito tempo escutando, até, quem sabe, meditado noites a fio, pensando, se debatendo dentro de si, se valia a pena seguir aquele Galileu. E assim, nós também. E aí a gente vai perceber que é um eterno chamado. E a gente vai se transformando, porque na medida em que Deus, na medida em que Jesus nos chama, a gente também caminha com Ele. E a gente está caminhando. Porque esse chamado é também caminho. Eu não discuto conversões instantâneas, vamos dizer. Há histórias, né, de pessoas que foram tocadas de uma forma tão grandiosa que deixaram tudo. Né? Lembro, por exemplo, o Francisco. Né? E a visão do crucifixo não, da cruz de São Damião. Mas aí a gente tem que perceber, quem sabe, se a experiência, né, lá da cruz, a visão da cruz, né, de São Damião, não tenha sido a convergência de um longo e angustiante chamado de Deus na vida de Francisco. É? Convergência. Momento em que aquela história, né, encontra o seu ápice.
E assim é a nossa história. Assim foi a minha história. E que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por isso, né, de forma ousada, me afirmo cristão, dentro dessa grande família cristã, como episcopal anglicano. Mas é uma família gigantesca, né, maravilhosa. E há pessoas que também são chamadas e escutam e cumprem seu chamado, mas que não aderem a nenhuma tradição religiosa. Às vezes, nem menos, nem mesmo, né? Afirmam não acreditar em Deus. Sim, é possível. Porque essa mudança, essa metanoia, essa conversão, não é um Deus tribal, a um Deus particular. Desmond Tutu, né, arcebispo do Cabo, né, lá na África do Sul, anglicano, escreveu um livro de um título propositalmente provocativo. Deus não é cristão. Claro. Deus, ele mesmo, não cabe nos limitezinhos denominacionais, muito menos de uma particular tradição espiritual. O cristianismo é isso. Ele é sempre mais. Né? Senão a gente vai colocar limites para ele, aí já. Enfim. Então é dentro disso que eu gostaria que a gente vivesse, fosse chamado a ler o Evangelho de hoje. Ser chamado hoje é ser chamado à vida. É ser chamado a ser promotor de vida. E não de arrastar gente para morrer na praia, morrer asfixiado sem ar. Porque assim morrem os peixes. Não. O nosso chamado é para que todos tenham vida e vida em abundância. Que a gente possa verdadeiramente ser não só porta-vozes, né? Falar sobre, mas expressar nos gestos, na vida. Isso a gente precisa, né, exercitar. Então, fica aqui o convite, né, a essa proposta de seguir essa boa nova, porque é uma boa nova, de amor, de paz, de justiça para todo mundo. Vamos fazer um momentinho de silêncio. Domingo é um dia especial, vamos fazer, não é? A gente faz um minutinho. Espinha, né? Coluna ereta, quietar o nosso coração, nos concentrar na respiração, trazer à mente um mantra, dentro da meditação cristã em Maranata, mas pode ser Amém, Amor, Jesus, né? Uma palavra que evoque esse sentido de converter-se, verter-se para dentro em busca dessa pluralidade, né? Essa experiência maravilhosa do Deus conosco. Então vamos lá, vamos fazer silêncio.
Paz e bem, gente. Paz e bem. E fica aqui o convite, né, para que a gente possa se reencontrar às 21 horas no ofício no final do dia. Gente, rezar junto, né? Levar a Deus uma prece. E dentro disso, convido a todos e todas que ainda não viram, vejam o programa Mágica e Especial do Paz e Bem, de sexta-feira, em que Mauro Lopes falou sobre sua experiência e me fez também, né, criar coragem para contar um pouco da minha história. Né? E ele fala sobre oração, né? Ele fala sobre a experiência dele. E hoje a gente vai ter também aqui, a gente tem, na verdade, de domingo a domingo, esse momento de prece de oração ao final do dia, tá? E fica aqui o meu carinho a todos e todas que participaram lá do chat e falaram que acompanham as orações comigo. Muito obrigado, galera. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Bom perceber dentro dessa circularidade de oração. Tá bom? Mas são convites, são convites. Pois bem, que todos e todas sejam abençoados e abençoadas. Eu vou deixar com todos e todas vocês uma bênção, né? Para que Deus abençoe a cada um, a cada um. Tá bom? Domingo verdadeiramente abençoado. Esse Deus de amor, de paz e justiça para todo mundo. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, galerinha de paz e bem. Grande abraço. Domingo abençoado. Tchau.